Essa semana eu tava navegando pela internet quando eu encontrei essa imagem aí, uma imagem bem preocupante, e eu digo que terrível, né? E eu vi aqui que é uma escola particular do DF, logo do DF, meu Deus do céu. E confira também o que foi dito aí pelo Quebrando o Tabu. Em Aracruz, um adolescente com uma suástica no braço invadiu duas escolas, matou 4 pessoas e feriu outras 13 a tiros. O episódio da cidade capixaba soma-se à lista dos recentes registros de apologia de nazismo em instituições de ensino do país, acendendo um alerta sobre a propagação de símbolos e ideias hitleristas no ambiente escolar. Nos últimos meses, suásticas foram pichadas em muros da USP e da Unicef, no interior paulista. Alunos do tradicional Colégio Porto Seguro se denominam neonazistas em um grupo do WhatsApp. Em uma escola pública de Santa Catarina, um professor elogiou Adolf Hitler. Além disso, ao menos 2 alunos, um colégio Amadeus em Aracaju, Sergipe, e outro em Cotiguara, em Presidente Prudente, São Paulo, fantasiaram-se do ditador em evento escolar. Em junho, um aluno de escola Avenues, na capital paulista, citou uma frase do líder nazista no anuário escolar. Isso me fez lembrar, assim, me fez refletir muito sobre os meus tempos de escola, não parece, mas tem um tempinho já. Eu lembro muito de sessões que a gente tinha dentro do colégio, às vezes a gente tinha 2, 3 aulas, o professor levava um filme para a escola. Eu acho que uma das formas das pessoas poderem comunicar com outros alunos, principalmente com alunos mais jovens, adolescentes e tudo mais, e crianças principalmente, seja pelo cinema em si. Eu acho que o cinema, eu amo muito o cinema, justamente pelo cinema sempre me mostrar coisas. Sempre que eu assisto um filme diferente, assisto um filme reflexivo, eu sempre absorvo muita coisa dali, e isso foi desde que eu era criança. Isso foi uma magia assim que cresceu em mim, e a escola tornou isso muito forte também, porque tinha muitos professores, às vezes colocavam alguns filmes, tinha alguns filmes assim que não tinham contexto algum para aula e tudo mais, sempre tinha esse tipo de professor. Mas eu lembro, por exemplo, do Wall-E, que foi um dos filmes que mais ficou marcado na minha memória. Eu era uma criança quando eu assisti, já na pré-adolescência, né? Então eu assisti o Wall-E e eu tinha ainda aquela visão muito... Naquela época lá, as pessoas eram meio mal educadas mesmo, até hoje são, né? Mas naquela época era muito mais, então ninguém ligava por jogar lixo na rua. E eu lembro que quando eu assisti o Wall-E, cara, as primeiras cenas dele que mostram planetas e mundo e não sei o que, na minha cabeça aquilo era muito fácil de acontecer. Nós estávamos nos encaminhando para aquilo, e um dia a Terra iria chegar a ser aquilo. E esse filme impactou comigo, porque desde aquele tempo eu nunca mais fiz isso. É uma coisa assim que ficou muito marcada na minha memória. Teve uma vez também que eu assisti dentro da escola um filme sobre o Mágico de Oz, né? Foi uma versão aí do Mágico de Oz que a professora colocou e tudo mais. DG had a regular family. I love you both. Complete destruction of the OZ. A storm is coming. A bold reimagining of L. Frank Baum's timeless... Que coisa horrorosa! Apesar de eu não ter gostado do filme que a professora mostrou, eu fiquei bastante interessado naquele universo. Então, quando eu assisti o filme original e eu já tinha uma cabeça um pouco mais formada, eu fiquei apaixonado, né? E eu acho que a escola ela pode trazer isso. Eu vou dar exemplos aqui. Avatar, por exemplo, né? Avatar é um desses filmes que dá para falar sobre toda a cultura indígena, como foi a chegada, né, dos peregrinos, dos portugueses aqui no Brasil, e o que isso surtiu para os índios. Tem Dança com Lobos também, que poderia falar um pouco sobre esse assunto, ou até para crianças, como o filme do Pocahontas também é um outro exemplo disso, de como falar sobre essa questão indígena e tudo mais para crianças, né? Ou falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Você tem filmes aí como A Vida é Bela, que é um filme que você pode passar, e depois que você transmite essa mensagem para a pessoa através do filme, você pode em uma aula, em 2 aulas, explicar um pouco mais sobre todo aquele contexto de guerra e deixar aquele filme ainda mais influente, ainda mais profundo do que ele já é. Ou filmes como 1985, vencedor aí do Globo de Ouro de melhor filme internacional, que é um filme excelente. E o filme ele fala muito sobre essa ditadura que aconteceu aqui em toda a América Latina. Então esse filme, por exemplo, pode refletir muito em uma aula sobre história e tudo mais. E como que a ditadura foi terrível para o nosso país, e como é que as pessoas têm essa visão completamente errada da ditadura, de achar que foi ótimo e tudo mais. E você pode mostrar
a sujeira, o terror que foi a ditadura. O 1985 ele mostra isso de uma forma muito sublime. Eu lembro de um outro filme também, Clube de Compras Dallas. Na época eu era mais jovem, mas eu ainda tinha um preconceito enraizado sobre homossexuais e tudo mais. E esse filme me fez perder esse preconceito assim de uma forma que eu jamais imaginei. Eu ainda pretendo falar muito sobre esse filme aqui no canal, um vídeo especial sobre isso, sobre essa questão. Se a gente tá no meio de uma sociedade preconceituosa, a gente sempre cresce com um pouco de preconceito enraizado. E eu acho que a gente tem que cortar sempre esse mal pela raiz. A escola, né, ela perdeu muito esse espaço de mostrar cultura, de mostrar arte. Se você não tocar nesse assunto, se você não mostrar que o nazismo é ruim, se você não mostrar as barbáries erradas que estão acontecendo aí, que, por exemplo, domingo, aquele ato horroroso lá que aconteceu aqui no Congresso Nacional, ridículo, e não independente de posição política, eu não tô aqui para falar de posição política nem nada, mas foi ridículo, a gente tem que falar isso. Se existe esse núcleo preconceituoso que estava um pouco escondido ao longo dos anos, na verdade a gente não dava muita bola, não dava muita atenção, e eles começaram a crescer. Então eu acho que dessa forma, como a gente passou alguns anos aí com clareza que eu digo isso, que aconteceu um grande sucateamento aí da cultura, né, na nossa cultura nacional, nós passamos muitos anos sem ter muita divulgação cultural, sem ter muita informação sobre arte. Por que não contar essa história, ou então mostrar o filme e depois contar a verdadeira história, sabe? Tipo, existem várias formas dos professores adaptarem isso e fazer com que esse tipo de coisa horrorosa aí desse menino segurando a suástica, que inclusive é um garoto moreno, se tivesse realmente no mundo nazista, ele não estaria vivo de maneira alguma. Nem eu, que sou branco, loiro, provavelmente não estaria, por conta dos meus olhos e meu cabelo enrolado, meu cabelo meio judeu. Eu não estaria, sabe? Imagina um cara, uma pessoa de pele parda, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. O brasileiro é desse jeito, ele sempre tenta idealizar alguma coisa. Se ele gosta muito de uma coisa, ele idealiza, ele cria ali uma casca e não pode tocar naquele assunto porque ele vai ficar preso naquele assunto ali, e é muito difícil de você quebrar essa casca. Acho que a pessoa dentro dela, ela tem que permitir que essa casca seja quebrada. Eu digo isso porque eu era um desses caras. Você precisa abrir esses buracos, abrir essas frestas para poder entrar. Eu acho que a melhor forma de fazer isso realmente é na escola. Se você pega um filme bom que fala sobre os indígenas de uma forma positiva, aquela pessoa, ela vai crescer, aquela criança ou pré-adolescente, ela vai crescer com uma ideia já dentro da cabeça. Então, por mais que ela encontre pessoas com ideais completamente diferentes, quais essas pessoas vão ficar para trás, com certeza a história prova isso, que essas pessoas mais retrógradas e tudo mais vão ficar lá no passado, né? Vão fazer jus à forma retrógrada delas de pensar, né? Se você deixar com que esse sistema preconceituoso continue se alimentando cada vez mais, ele vai crescer e vai ficar cada vez mais forte, vai ficar cada vez mais difícil de você derrotar esse sistema. Então, se você começa a moldar isso, começa a criar essa, é aquela velha frase, né? As crianças são o futuro na nossa nação. Então, se você começa a moldar isso, fica completamente diferente. Eu lembro que, por exemplo, eu gostei muito mais do universo africano e tudo mais. Eu já tinha um amor pelo universo africano por conta do filme do Madagascar, mas quando eu assisti um filme que se chama Kirikou, olha o nome do filme, Kirikou. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu... Caraca, quando eu assisti esse desenho é maravilhoso. Eu pretendo rever esse filme agora que bateu uma saudade dele. Assisti ele umas 2 vezes na escola, primeiro e segundo, se eu não me engano. Cara, foi incrível. Eu assisti um desenho assim que eu falei, gente, eu não sabia que existia desenhos dessa forma. E outra, eu comecei a criar um fascínio maior para aquela cultura africana. E esse filme, Kirikou, o Kirikou me marcou bastante. Nossa, é muito estranho falar disso. Mas é justamente por conta disso, porque, cara, eu lembro perfeitamente que na escola as crianças, elas rachava. A gente, no início desse filme, a gente tava fazendo piada sobre ele, a gente assistindo o filme fazendo piada sobre o nome, claramente, mas com o passar do tempo, com o passar da história do filme, eu lembro que todo mundo na escola ficou completamente apaixonado por aquela história e nós ficamos interessados para assistir o segundo filme, por isso que nós assistimos os 2 filmes, porque a história era muito boa. O filme que toda a escola começou zoando ele por todo o nome, por toda aquela visão louca, porque tipo, era uma criança pelada, sabe? Uma criança pelada, tem toda aquela cultura africana e tudo mais, então
a gente que começou zoando, acabamos amando aquele filme, querendo descobrir um pouco mais sobre a profundidade que ele tinha, e foi algo que a professora abordou um pouco depois na aula. Então isso foi muito interessante ver toda essa mudança, né? Como que a gente começou com uma visão preconceituosa e acabamos com uma visão completamente diferente. Você vê o tanto que um filme pode agregar para a mente de uma criança. Pantera Negra é um grande exemplo disso. Eu assisti Pantera Negra nos cinemas e aquele início dele, principalmente com a apresentação do universo, a apresentação de Wakanda, aquilo ali te cria uma coisa muito gostosa dentro da sua cabeça, e isso comigo já adulto. Então, se você transmite isso para um pré-adolescente, para uma criança, ela vai ter essa chance maior de evoluir e de não escutar as pessoas que estão incentivando esse tipo de coisa, porque justamente pessoas que vêm atacar na internet, pessoas que são contra troca de personagens, troca de etnia de personagens que não faz o menor sentido, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo da Pequena Sereia, uma coisa linda que aconteceu, a troca de etnia da personagem. Você vê vários vídeos de crianças, de meninas ficando muito felizes ao ver aquilo, emocionada, crianças negras e tudo mais. Cara, são vídeos assim espetaculares. Eu recomendo muito que vocês assistam para ficar com um sorriso no rosto. Todo pré-adolescente, todo adolescente é rebelde, então ele vai ter essa tendência em cair mais pro lado errado, pro lado que ninguém quer saber. Vai ficar uma coisa muito maior. Estados Unidos é cheio de preconceito enraizado dentro da cultura. Então, antes que esse preconceito chegue ao Brasil e fique enraizado na nossa cultura, nós temos que combater ele. A gente briga por muita coisa, e eu acho que se a gente não começar a brigar, se a gente não voltar a jogar essas pessoas para trás, deixar eles para trás e parar de falar sobre eles no sentido de dar holofote para eles, eu acho que a gente pode ser um dos países mais aceptivos, mais liberais do mundo. E isso é muito interessante para um país que a gente quer que seja um país de primeiro mundo, a gente quer um país grande. A minha vontade é que o país cresça e principalmente que a sociedade, a mentalidade do brasileiro continue a evoluir e não desevoluir. A escola, ela tem esses caminhos e mostrar um Bastardos Inglórios para essas pessoas aí. Claro que não dá para mostrar um Bastardos Inglórios, mas vocês entenderam. E por falar nisso, né, sobre essa mudança toda que nós precisamos, tem um vídeo aqui sobre as dificuldades do que é ser mulher dentro de Hollywood, um vídeo bem bacana sobre um dos meus filmes favoritos do Edgar Wright. Tem esse vídeo, um grande sucesso do canal, que eu ensino um pouco do que é ser hippie, um vídeo bem antigo e que tem bastante visualizações. Moving